Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1, diz a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe. Endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra aquela mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Conta-se a história de um médico escocês que era conhecido pelo seu espírito generoso. E quando aquele médico veio a falecer, estavam examinando seus livros, e enquanto examinavam seus livros, encontraram dentro dos seus livros várias contas de vários pacientes que ele havia atendido, que ele havia consultado. E em todas aquelas contas, uma coisa era comum. Estava escrito em cada uma daquelas contas, em tinta vermelha: está pago, pois é pobre demais. Ou está perdoado, pois é pobre demais. E a mulher daquele homem, que não era tão generosa assim, disse: não, essas contas precisam ser pagas. E ela então buscou seus direitos na justiça. E acionando a justiça, ela foi levada ao tribunal. E diante do juiz, o juiz, ao pegar aquelas contas nas mãos, e ao observar a escrita daquele médico, indagou a mulher: é do seu marido esses dizeres? É do seu marido essas letras? É do seu marido essa caligrafia? E a mulher disse: sim, é do meu marido. O juiz então, virando-se para ela, disse: não há tribunal no mundo que obrigue essas pessoas a pagarem essas consultas, pois o seu marido escreveu: está perdoado. Quando nós falamos sobre perdão, o que é perdão? Uma palavra que é tão comum, uma palavra que as pessoas se utilizam tanto, mas o que é perdão? Perdão é a remissão da culpa. Perdão é a remissão da ofensa. Perdão é um indulto que se dá a alguém. O perdão desobriga alguém de cumprir aquilo que era obrigado a cumprir. Um indulto é quando o Estado ou o presidente de uma nação concede perdão a alguém que foi julgado e condenado. E com aquele indulto, o Estado ou o presidente, que é o maior representante do Estado, ele extingue a pena que estava imposta sobre o condenado. Então, perdão literalmente é a extinção da pena
que alguém que foi julgado e condenado deveria cumprir, deveria sofrer. A pessoa, a partir do momento que recebe o indulto ou recebe o perdão, a pessoa está totalmente livre da culpa que ela carregava, está isenta de cumprir a pena que lhe foi determinada. A Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém por ocasião de uma das grandes festas judaicas. E Jesus estava no templo. E Jesus ensinava no templo. E os fariseus então mandaram alguns soldados para prender Jesus. Aqueles homens queriam matar Jesus. E quando mandaram os soldados para prender Jesus, os soldados ficaram ouvindo Jesus por alguns instantes e voltaram até a presença daqueles homens sem levar Jesus. E quando eles chegam diante das autoridades religiosas e são indagados por que não levaram Jesus, aqueles homens respondem: ninguém nunca falou como esse homem. Havia poder nas palavras de Jesus, mas as palavras de Jesus não eram poderosas pela sua eloquência, ou pela sua retórica, ou pela sua habilidade ou dicção. As palavras de Jesus eram poderosas pelo seu conteúdo. As palavras de Jesus eram poderosas porque as suas palavras transformavam vidas. As suas palavras tiravam a culpa de sobre as pessoas. As palavras de Jesus aliviavam o fardo, o peso que aquelas pessoas carregavam. Aí estava o poder das palavras de Jesus. E sabendo Jesus que os homens queriam prendê-lo, sabendo Jesus que os homens queriam matá-lo, a Bíblia Sagrada diz que Jesus então vai para o jardim do Getsemane. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E Jesus passa a noite inteira no Monte das Oliveiras. E paralelo a esse evento, paralelo a essa narrativa, paralelo a essa história, a Bíblia Sagrada introduz uma outra história que não é consenso entre os estudiosos a veracidade desta palavra. Se você observar na sua Bíblia, muito provavelmente essa palavra ou esse texto completo, ele aparece entre colchetes. Em muitas Bíblias esse texto aparece entre colchetes, porque esse texto não consta em todos os manuscritos da Bíblia Sagrada. E nós temos só em grego mais de 5.700 cópias do texto sagrado. Então muitos estudiosos dizem que este texto não fazia parte, essa narrativa não fazia parte, de fato, do evento, não foi algo literal, não foi algo real. Sabemos, porém, que isso é verdade. Sabemos, porém, que isso de fato aconteceu. E eu faço essa introdução, ou nessa introdução, essa explicação para você, para que se você ouvir alguém dizendo que essa história não é real, você saiba, sim, essa história é real. Sim, esse evento aconteceu, apenas não foi registrado em todos os manuscritos, mas está em vários manuscritos. Então a Bíblia diz que Jesus está no Monte das Oliveiras. E enquanto Jesus está no Monte das Oliveiras, Jesus está buscando a presença de Deus. Jesus está consagrando a sua vida. Jesus está de joelhos diante de Deus, orando, mortificando a sua carne e consagrando-se a Deus para a sua missão, para o seu ministério. E enquanto Jesus está de joelhos diante de Deus, esta mulher está na cama dos prazeres. Essa mulher está deitada em uma cama com um homem que não é o seu marido, buscando os prazeres da carne. E ela foi pega, segundo diz o texto sagrado, no próprio ato flagrante de adultério. Enquanto Jesus está no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, essa mulher está buscando os prazeres da carne. E Jesus estando no Monte das Oliveiras, Jesus está na prensa do óleo, o ambiente onde, algum tempo depois, Jesus iria se ajoelhar diante de Deus mais uma vez, vislumbrando aquilo que estava para acontecer na sua vida, vislumbrando a cruz que se aproximava,
naquela fatídica quinta-feira, ele ia se dobrar diante de Deus e ia dizer: Pai, se possível passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava sendo prensado naquele ambiente, e Jesus foi tão prensado que a Bíblia Sagrada diz que Jesus começou a suar gotas de sangue. Jesus sofreu pelo fenômeno chamado hematidrose, e Jesus sua gotas de sangue, e quando Jesus está suando gotas de sangue, é o óleo da santa unção, é o óleo perfeito que está se esvaindo do seu corpo, para ungir a minha vida, e para ungir a sua vida. Não óleo como aquele óleo que os homens usavam no Antigo Testamento, mas esse óleo que é a própria unção do próprio Jesus, para purificar os nossos pecados e para nos dar uma nova vida na sua presença. Enquanto Jesus está na prensa do óleo, aquela mulher está deitada em uma cama, com um homem que não é o seu marido. Aquela mulher está numa cama, buscando os prazeres da carne. De madrugada, a Bíblia Sagrada diz que Jesus retorna para o templo. E enquanto ele está no templo, a Bíblia diz que os homens chegam diante de Jesus com uma mulher, ou com aquela mulher. E aquela mulher chega diante de Jesus de cabeça baixa. Aquela mulher é levada para o meio. Todos olham para aquela mulher. Todos os olhares estão voltados para ela, todos fitam ela, e aqueles homens querem matá-la, aqueles homens querem ver o sangue descer, aqueles homens querem ver a culpa daquela mulher ser exposta. Enquanto aqueles homens querem ver o sangue descer, enquanto aqueles homens querem ver a morte acontecer, Jesus estava naquele ambiente para dar vida. Jesus estava ali para dizer: eu não vim para matar, eu não vim para destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Aquela mulher não é alguém tão estranho assim a nós, pois muitas vezes podemos não ser adúlteros fisicamente ou literalmente, mas muitas vezes adulteramos contra o nosso Deus, muitas vezes traímos o nosso Deus, muitas vezes viramos as costas para o nosso Deus, muitas vezes trocamos o nosso Deus por amantes dos mais variados possíveis. Aquela mulher nos representa, e nós olhamos para aquela mulher, e aquela mulher ficou marcada pelo seu pecado, aquela mulher ficou marcada pelo seu adultério, mas hoje eu quero que ela fique marcada na sua mente, não como aquela que adulterou, mas como aquela que foi perdoada por Jesus, como aquela que estava condenada à morte, não tinha como ela sair daquela situação, mas Jesus lhe deu vida. Isso é perdão, e nós precisamos aprender com Jesus o que é perdão. Para muitos o adultério é um ato imperdoável, para pessoas, e há igrejas que acreditam que é um ato imperdoável até para Deus. Porém Jesus disse: todo e qualquer pecado cometido pelo homem será perdoado. E nessa noite, talvez você não seja um adúltero literalmente, mas você tem traído o seu Deus, você tem adulterado contra o seu Deus, e Ele quer conceder a você perdão nessa noite. Ele quer perdoar você, Ele quer restaurar a sua vida, da mesma forma que Ele restaurou a vida daquela mulher. Às vezes não compreendemos algumas narrativas bíblicas, mas quando olhamos o texto com mais atenção, nós entendemos o porquê que algumas narrativas, que alguns episódios tomaram o desfecho que tomaram. Enquanto aquela mulher estava pecando, estava adulterando, Jesus estava em vigília. E sempre que algo poderoso estava para acontecer, Jesus ele ia para os montes. Jesus ia passar a noite buscando a face de Deus. Parece estranho quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava no templo ensinando, e de repente, sem mais nem menos, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte. Por que Jesus foi para o monte? Porque Jesus passou a noite orando no monte, porque Jesus sabia que pela manhã iriam levar uma pecadora diante dele, e ele estava consagrando a sua vida a Deus, para que pela manhã ele oferecesse perdão àquela mulher, para que pela manhã
Ele pudesse derramar a sua graça sobre aquela mulher. Ele estava naquela noite inteira pagando o preço pelo pecado daquela mulher. Enquanto nós estamos muitas vezes nas trevas dos prazeres, Ele está pagando o preço pelo nosso pecado. Aquelas lágrimas que Ele derramou, aquelas gotas de sangue que Ele derramou, não eram por Ele, não era pela sua angústia, mas era pela nossa angústia, era por nós, era por causa dos nossos pecados, era por causa das nossas culpas. Aquelas gotas de sangue que se esvaíram por entre os poros de Jesus e caíram sobre a terra, manifestavam e demonstravam que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E o sangue dele ainda é poderoso para nos purificar de todo o pecado. O sangue dele ainda nos lava, o sangue dele ainda nos limpa e nos torna alvos como a neve, brancos como a mais pura lã. Ele ainda perdoa, Ele ainda recebe pecadores, porque Ele pagou o preço pelos seus pecados. Ele pagou o preço pelos meus pecados, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Aqueles homens levam aquela mulher diante de Jesus. E eu preciso dizer para você, aqueles eram os representantes da religião, aqueles eram os homens poderosos, não apenas do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista jurídico. Eles invocam a lei, e a lei manda matar a pedradas. Eles eram as autoridades, e eles levam aquela mulher até Jesus, mas eles não estão nem um pouco preocupados com aquela mulher. Eles não estão preocupados com o que vai acontecer com aquela mulher. Eles têm apenas uma intenção e um único objetivo. Eles querem encontrar culpa contra Jesus. Eles querem um motivo para acusar Jesus. Porque a intenção deles não é matar a mulher. A intenção deles é matar Jesus. E a mulher, tanto faz se morreu ou não, tanto faz. É apenas mais uma pecadora que vai morrer. É apenas mais um número. Não faz diferença alguma. Ou seja, a religião se aproveitou, se utilizou daquela mulher como um objeto para conseguir os seus objetivos. E o seu objetivo era matar Jesus. E aquela mulher foi apenas um objeto nas mãos da religião. E muitas vezes a religião tem se utilizado de pessoas apenas como objetos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus nunca te viu, Jesus nunca te enxergou, Jesus nunca olhou para você como um objeto. Para Jesus você é um ser, para Jesus você é uma pessoa, para Jesus você é uma alma carente, para Jesus você é uma alma que precisa ser restaurada, para Jesus você é uma alma que vai ser restaurada, porque Ele morreu para restaurar. Jesus nunca te viu como um objeto. Pelo contrário, quando Ele olha para você, Ele vê aquele que um dia o Pai disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse homem se desfigurou por causa do pecado. Agora Jesus veio para nos fazer segundo a imagem do seu Filho, segundo a sua própria imagem, para que quando Deus olhe para nós, Ele enxergue em nós as características e as qualidades de Cristo. Para que quando o sangue de Jesus cobrir a nossa vida, através da nossa conversão e através do perdão que recebemos dEle, quando Deus olhar para nós, Ele não veja mais em nós a culpa, mas Ele veja a remissão, Ele veja a redenção, Ele veja o indulto, Ele veja a carta que Jesus tomou nas suas mãos e rasgou o escrito de dívida. Jesus diz: está pago, não deve mais nada, porque é pobre demais para pagar. Você é pobre demais, eu sou pobre demais, por isso Ele pagou. E hoje nós nos regozijamos na sua presença, porque fomos comprados por Ele. Jesus não te viu e nem te vê como um objeto. Você nunca será um objeto para Ele. Para Ele você sempre será uma alma preciosa. Aqueles homens querem ver a morte daquela mulher, e aquela mulher permanece diante de Jesus, cabeça baixa,
corpo inclinado. E os homens continuam apontando e acusando. Eles acusaram a primeira vez: mestre, quanta hipocrisia! Essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando. A lei nos manda matar, e o Senhor o que diz? Jesus fica calado, Jesus fica quieto, Jesus não responde nada. E eles insistem: mestre, essa mulher foi pega adulterando, o que nós vamos fazer com ela? Os homens estão com sede de sangue. E aquela mulher permanece calada. Aquela mulher em nenhum momento negou o seu pecado. Aquela mulher em nenhum momento ergueu a sua voz e disse: Jesus, é mentira. Jesus, eu não estava lá. Jesus, é apenas a palavra deles, eles não têm como provar que eu estava lá. Não, em nenhum momento aquela mulher, ela ergue a sua voz para se defender. Ela tinha plena consciência do seu pecado. Ela tinha plena consciência da sua culpa. E eu me recordo das palavras de Salomão, quando em Provérbios 28:13 ele diz: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Você não precisa encobrir o seu pecado. Você não precisa negar o seu pecado. Você não precisa disfarçar o seu pecado diante dele, não. Seria impossível negar diante dele ou encobrir diante dele o seu pecado, o seu fracasso, a sua falha, a sua queda. Então não esconda. E eu não estou dizendo para você levantar-se e vir aqui à frente e dizer: eu fiz isso e fiz aquilo. Não. Eu estou dizendo para você que hoje você pode rasgar o seu coração diante dele e dizer: Senhor, pequei, contra ti pequei, somente contra ti eu pequei, Senhor. E o Senhor será justo quando tomar as suas medidas. O Senhor será justo quando tomar a sua decisão. O Senhor será justo quando me sentenciar. Se o Senhor me condenar, o Senhor será justo nisso. Mas Ele não veio aqui nessa noite para condenar. Ele não veio aqui nessa noite para apontar. Ele não veio aqui nessa noite para julgar. Ele disse: o Filho do Homem não veio julgar o mundo, mas Ele veio salvar. E essa palavra ainda permanece. Um dia Ele virá para julgar, mas hoje Ele está aqui para perdoar, para restaurar, para pôr de pé mais uma vez, para levantar o caído. Foi para isso que Ele veio. E é isso que Ele está oferecendo a você nessa noite. Então, em nome de Jesus, não precise esconder, confesse. Confesse e deixe, porque você vai alcançar misericórdia, você vai alcançar graça. E foi nos pés de Jesus que aquela mulher encontrou graça. Foi prostrada aos pés de Jesus que ela encontrou graça. E muitas vezes estamos tentando nos justificar. Estamos tentando limpar a nossa barra. Estamos querendo enaltecer as nossas virtudes. Estamos querendo expor as nossas qualidades. Não, aquela mulher alcançou graça aos pés de Jesus. Aquela mulher alcançou graça, admitindo a sua culpa, admitindo o seu erro, admitindo o seu pecado. E é aos pés dele que você vai encontrar graça nessa noite. É aos pés dele que você vai encontrar perdão. É aos pés dele que você vai encontrar restauração, em nome de Jesus. Então, se prostre aos pés dele. Confesse. Confesse, porque você vai alcançar misericórdia, em nome de Jesus. A lei tem sede de sangue, mas a graça traz a água do perdão. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. A lei queria ver sangue. A lei tem sede de sangue, mas a graça carrega a água do perdão. E o oceano da graça está diante de você nessa noite. E você pode mergulhar nele. E pode se saciar nele, em nome de Jesus. E ao mergulhar no oceano da graça nessa noite,
você sairá desse oceano completamente limpo, completamente puro, completamente restaurado. Se a lei tem sede de sangue, Ele derramou o seu sangue para te limpar e para te purificar de todo e qualquer pecado. Então receba o perdão dEle, receba a restauração dEle, receba o renovo dEle, receba o indulto que Ele entrega nas suas mãos. E com esse documento, a partir de hoje, você vai sair expondo Ele. E todas as vezes que apontarem o dedo para você, você vai erguer o seu indulto e vai dizer: estou perdoado. Você vai erguer o seu indulto e vai dizer: a dívida já foi paga. Tome posse do seu indulto nessa noite e saia daqui dessa noite perdoado em nome de Jesus. Saia daqui nessa noite perdoada em nome de Jesus. A lei queria ver sangue, mas Jesus concedeu graça, Jesus concedeu perdão. Os homens insistem: Jesus, o que vamos fazer com essa mulher? Jesus ergue o seu corpo e fita aqueles homens. Jesus encara aqueles homens e diz: qual dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Baixa a cabeça mais uma vez. Não porque Jesus temia aqueles homens, mas porque Jesus sabia que aqueles homens seriam incapazes de encará-lo, seriam incapazes de fitá-lo. Inclina-se mais uma vez. E sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava expondo os hipócritas para conceder graça aos pecadores. Jesus é mestre em expor os hipócritas para conceder graça aos pecadores. Jesus disse: vocês, os religiosos, estão ficando de fora, enquanto as meretrizes, os publicanos estão entrando no reino à frente de vocês. Jesus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus não libera a palavra para os fariseus hipócritas, para os religiosos hipócritas, mas para os pecadores prostrados diante dele. Ele estende a mão e diz: ergue-te, levanta-te, porque Ele é aquele que ergue do pó o necessitado, ergue do monturo e o faz assentar entre os príncipes, mas não é entre os príncipes da terra. Ele nos faz assentar nas nuvens com Ele. Ou seja, Ele não nos faz sentar-nos apenas entre os príncipes, mas Ele nos faz assentar nas nuvens com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é graça, isso é perdão, isso é restauração. Jesus nunca vai compactuar com os fariseus hipócritas, mas sempre vai conceder perdão aos pecadores arrependidos, prostrados diante dEle. Jesus ergue-se mais uma vez, e quando Jesus levanta os seus olhos, não tem mais ninguém, apenas Ele e a mulher. Todos foram embora. A consciência os acusou. Todos sabiam das suas culpas, todos sabiam das suas falhas, e todos sabiam que não tinham o direito de condenar aquela mulher. Jesus então olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? E ela diz: nenhum, Senhor. Jesus poderia dizer naquele momento, olhando para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora? Sim, Senhor, todos foram embora. Então agora a conversa é comigo. E aí, me conta direito essa conversa. Me conta essa história direito. Onde é que você mora? Quem é o seu marido? Onde você estava? Quem era o homem com quem você estava? Vamos conversar direito para ver como é que a gente resolve a sua situação, porque você escutou eles. A lei de fato manda apedrejar você. Agora eu vou julgar você. Agora nós vamos resolver para ver o que vai acontecer com você. Jesus poderia ter feito isso. No entanto, Jesus não lhe perguntou nada. Jesus não lhe pediu nenhuma explicação.
Jesus não está te perguntando nada. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus para aquela mulher foi: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, naquele momento, Jesus estava zerando a dívida daquela mulher. Naquele momento, Jesus estava zerando a vida daquela mulher e dando àquela mulher a oportunidade de recomeçar, dando àquela mulher uma vida nova, dando àquela mulher uma nova perspectiva de vida e dizendo: mulher, eles foram embora e eles já não são mais nenhuma ameaça para você. Eles foram embora porque eles sabem do seu erro, eles sabem da sua culpa, eles sabem dos seus pecados. Então nunca mais eles vão tocar em você. Então eu também não vou tocar em você. Jesus não está pedindo explicação para você nessa noite. A única coisa que Ele está dizendo para você é que eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou te dando uma nova chance, eu estou te dando uma nova vida. Abraça essa vida, recebe essa vida, vai, não peques mais. É essa palavra que Ele está liberando para você. Senhor, mas eu fiz isso. Senhor, mas eu fiz. Ele não está perguntando o que você fez. Sabe por que Ele não está perguntando o que você fez? Porque Ele viu. Ele estava lá. Ele contemplou tudo. Você pensou que estava fazendo em oculto, mas Ele estava lá. Então Ele já sabe de tudo. E Ele, ao contrário dos fariseus hipócritas que levaram aquela mulher para o meio, Ele não expõe o pecador, Ele expõe os hipócritas, mas o pecador Ele concede graça e perdão. Vai embora, mulher, vai para a tua casa, vai cuidar da tua vida, vai recomeçar a tua história, porque a partir de hoje você tem uma vida nova. Deus não toma em conta o tempo da ignorância, antes chama os homens ao arrependimento. E Ele te chama nessa noite para o arrependimento. Então desfrute desse perdão que te é concedido, te é ofertado, te é entregue de graça. É graça. Custou caro, mas Ele te dá de graça. A redenção da alma é caríssima, mas você é pobre demais para pagar. Então está perdoado. Receba esse perdão em nome de Jesus.